a igreja local, fundamentada na rocha, é um lugar de refúgio. Um lugar de refúgio. Lembra disso? Eu sinto de ficar à mercê dos elementos. É à mercê dos elementos. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, sob as asas do Altíssimo. Você está... Amém. E de novo, não é uma casa, como eu disse, é uma casa. Cada tempestade que existe, a gente vem para cá, vê os talhados estão de pé, amém. Não é a casa física, mas Deus na sua graça mantém a casa física de pé, mas é a casa espiritual que está sendo edificada. Existe algo sobre a rocha, que a conexão de você com a igreja local te dá a convicção de saber, eu estou protegido. Amém. É uma benção. O amor de Deus é tremendo por nós. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, as misericórdias de Deus, não tem preço, meus irmãos. O que nós estamos tendo a graça de caminhar e prosseguir em conhecer Deus é esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Cada vez que você olha, quanto mais você olha, mais você enxerga. Quanto mais você olha, mais você enxerga. É tremendo. As escamas vão caindo, Deus revela a sua graça, e você começa a perceber o valor de Deus na nossa vida. E junto com o valor de Deus vai crescendo, as coisas vão perdendo valor nessa terra. As duas coisas têm que acontecer juntos. Você se apoia menos nesse mundo e se apoia mais em Deus. Não tem como as duas coisas. Você não tem como botar um pé no mundo e um pé em Deus. Quanto mais você vai botando os olhos de Deus, mais você vai percebendo que tudo ao nosso redor é frágil. E você começa a ficar cada vez mais grato a Deus por Ele ter te encontrado. E você agora, por causa disso, e que nós precisamos chegar nesse ponto, entender que o que Deus fez por nós na cruz não foi coisa pequena. Não foi uma coisa pequena. Nós precisamos responder e tratar de acordo com o valor daquilo que Deus fez para nós. Pedro, na sua carta, escreve que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós somos resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Jesus entregou a sua vida espontaneamente. Deus, o Filho de Deus, entregou para que você fosse salvo e vivesse uma vida em paz no mundo turbulento. E no final, a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, o dom da vida eterna, vida abundante, está disponível. Então, não é uma coisa pequena isso. E por alguma razão, a religião, o mundo tenta diminuir isso. E as nossas atitudes em relação a isso têm mostrado que para nós é uma coisa pequena, é um extra na nossa vida. Graças a Deus que eu sou salvo, né, pastor? Mas eu tenho tanta coisa para fazer na vida, né? O valor que nós damos, a grandeza do que Deus fez, é a proporção da nossa devoção a Deus. A nossa devoção a esse Deus mostra o quanto nós entendemos. Então, a carta de Paulo, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, diante de tal sabedoria, onde ele diz, Deus na sua sabedoria encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Está em Romanos 11.
E aí ele diz assim, ele dá uma pausa e diz, que grande sabedoria, que grande o conhecimento, que Deus maravilhoso. Ele diz, quem deu a ele primeiro para que ele possa revelar? Ele é tudo. E aí ele diz assim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, quando nós começamos a ouvir esses termos, todas as coisas, sem mim nada podeis fazer. Tudo que você fizer na tua força é em vão, não vai, inútil vai ser. Nós precisamos entender que não é uma opção, Deus não é aquele extra na nossa vida, Ele é tudo para nós. Amém. Então a nossa vida nessa terra tem que ter esse componente. Eu parto de que o meu coração, a minha devoção é toda de Deus. E aí, desse lugar, eu vou viver na terra como Deus quiser. Então qual é a nossa parte? E aí, então nós vemos Paulo escrevendo em Romanos 2, diz, rogo-vos, pois, por essas misericórdias de Deus, apresentem os corpos de vocês, a vida de vocês, como uma vida de sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional, e não é a escolha que vocês fazem. Diante de tal misericórdia, da grandeza do amor de Deus, vive para Ele. Amém. É isso que ele está dizendo no bom português. Diante da grandeza do que Deus fez por vocês e de quem Ele é, vive para Ele. Não te conforma com esse mundo, mas transforma a tua mente para que você possa, nesse mundo, experimentar a grandeza de Deus. Então, o que acontece? É graça e misericórdia do início ao fim da nossa vida, mas diante da graça e da misericórdia, o que você faz? Você responde a essa misericórdia, e se você entende o valor disso, você vai dizer assim, Deus, eu quero viver para Ti. Amém. Não é uma coisa forçada, é uma coisa de revelação que nós temos. Amém? Então, tudo na nossa vida depende de nós, de você obter, diante desse Deus justo e santo, obter graça para viver nessa terra. E no momento que você chega à conclusão assim, eu alcancei graça, amém. Tudo depende de Deus mostrar a sua graça e seu amor por você. Não depende de quem corre, não de quem quer. E aí no momento que você diz, eu alcancei graça. Pedro escreve lá, vós não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Aí ele fala no versículo 10, depois que ele diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz, é uma bênção o reino de Deus. E aí ele diz, vós que antes não erais povo, agora sois povo. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós somos aquele povo que agora nós alcançamos misericórdia. Então com base nessa realidade que você diz assim, Deus estendeu misericórdia para mim. Para mim, e para mim viver, e para todos que eu tenho, eu quero responder a essa realidade. Como a palavra de Deus diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diante de tal presença, de tal bênção, de tal presente, de tal graça, de tal amor, vive de acordo. Amém. Você vive cada dia dizendo assim, eu que devia ter morrido, eu que devia ter feito, eu não mereço nada, e Deus fez assim. É um temor diante de tal bondade, a bondade do Senhor que gera um temor no nosso coração. Então, por que você não quer pecar? Amém. Porque você não quer. Porque o pecado te tirou dessa posição, agora você alcançou a misericórdia. Por que você vai querer pecar? Então aí você vê no Velho Testamento as histórias que você vê o grande paraíso que Deus deu para Adão e Eva. É uma pequena fruta. Pequena fruta. Deus deu tudo, mas esse não. Pequena coisa. Por causa de uma fruta, meu irmão. Amém? Por causa de uma fruta.
Mas não é por causa de uma fruta. A fruta foi a porta de entrada. A mirada do inimigo é o nosso coração. Ele quer atiçar. Eu também sei. Como assim Deus vai dizer o que eu posso, não posso? Eu sei. Ele atiça o orgulho, a soberba. Puf. Deus quer que você seja confiante nele e o diabo quer que você seja confiante em você. Essa é a briga. Eu consigo e eu faço. O outro diz, eu não consigo, eu preciso de Deus. Deus faz. Essa é a briga. Então, ele não entrou com tudo, ele simplesmente disse, não, Deus vai entender, é só uma coisinha. É só uma coisinha. Então, o que acontece? Nós temos só coisinhas na nossa vida. Saul não sacrifica, espera eu chegar. Mas é só um sacrifíciozinho. Saul mata Abimeleque. Não, é só uma coisinha. Sempre é só uma coisinha. O problema dessa coisinha é que o diabo quer falar para você que é uma coisinha, mas ele só precisa de uma portinha, só uma brechinha, para entrar no nosso coração. Essas coisinhas são a portinha ao nosso coração. É a portinha das coisinhas que diz, Deus não vai levar a sério isso, é muito pouco, né? Isso é muito pouco, mas essa é a porta para atingir o teu coração e aí você se ensoberbecer e desobedecer a Deus. Amém. Todo o que Davi fez no mundo, no planeta, o amor que ele tinha, um momento da vida dele, ele resolveu fazer um censinho. Só um censo. Amém. O que é o censo? Ele atiçou a soberba de Davi. Diz, olha o que eu conquistei. Ou seja, a gente, e a palavra de Deus diz, não despreza essas pequenas coisas. As pequenas coisas são as coisas que o inimigo é sutil e ele engana. E a Bíblia fala assim, da mesma maneira que Satanás enganou Eva, e esse é o conceito de engano. É uma pequena coisa que a gente entende, é pouca coisa. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer, é você que está abrindo a porta. É como se você fosse dormir e deixasse a tua portinha aberta. É só uma frestinha, pastor. All right. É só uma frestinha. Salomão, uma das histórias tremendas, Salomão foi presenteado com o reinado. Criança ainda, ele disse, eu sou jovem. Davi, um homem de Deus, disse assim, esse é meu filho. Vocês são uma criança, eu não passo uma criança. Deus ofereceu para ele graça e bondade. O que tu precisa, Salomão? Ele disse, eu preciso sabedoria para governar esse povo. E Deus olhou assim, muito bom, eu vou te dar sabedoria. Não vai haver gente como tu, mas eu vou te dar riqueza também. Teste. E vou te dar vitória e sossego diante dos teus inimigos. Ok? Ou seja, ele foi, cresceu, papapá, não tem rei. E aí a primeira coisa que ele fez, na grandeza dele, riqueza, sabedoria e poder, deu acesso a reis, a filha de Faraó, casa com ele. Deus não ia negar isso para mim. Imagina, eu sábio, ganhei um presente de Deus. Presente de Deus. E começou a riqueza e a confiança dele fez ele começar a baixar a guarda e abrir a portinha
E a Bíblia fala que as mulheres de Salomão corromperam o coração de Salomão, ao ponto de, no final, ele está sacrificando pessoas no altar de Moloque. Como isso, pastor? Não, mas é só um casamentinho. É só uma portinha. Ok. Não usa da liberdade que Deus te deu de ir e vir e escolher para dar chance à tua carne. Deus te deu graça até hoje, você precisa dar graça hoje e amanhã. Não usa da graça que Deus te deu para dar ocasião à tua carne. Então, Deus, na sua bondade, Ele vai tratando com o ser humano, e o desejo maior dele, de todo o coração, é nós entendermos, é chegarmos nesse ponto da nossa vida, onde por revelação você entende, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, veio de Deus somente, e se eu quiser continuar assim, eu dependo de Deus. Hoje, não interessa o que Ele fez ontem, hoje eu preciso de Deus. É como se a vida cristã é da seguinte maneira, meu irmão, hoje zera tudo, e você tem que escolher Deus. Você não vive das tuas escolhas do passado. Ah, mas eu sempre fui na igreja, pastor, agora eu estou liberado. Não, a partir de hoje. Eu sempre orei, sempre fiz, fui mais dedicado a Deus, agora eu sinto que eu não preciso. Esse é o nosso problema. Nós achamos que nós podemos viver daquilo que nós fizemos ontem. A vida cristã funciona assim. Cada manhã zerou a conta, você tem que se converter de novo. Você tem que se converter de novo, se eu puder dizer assim, por mais sacrilégio que eu esteja falando. Você precisa chegar no ponto de dizer assim, graças a Deus por ontem, pela fidelidade do Senhor, hoje eu preciso de Deus. Amém. Esse é o conceito da misericórdia. Por quê? O que pode acontecer? Se você chegar e dizer assim, graças a Deus, pelas misericórdias de Deus até hoje, hoje eu não preciso mais das misericórdias, você então começa a viver no teu braço. E por mais, e meus irmãos, mas é pouca coisa. Sim, mas essas poucas coisas, se não lhe dadas, vão lhe dar para grandes coisas. Claro que é pouca coisa. Mas é só isso aqui, é só aquilo ali, você vai indo, mas é só isso aqui, pastor, é só isso aqui. O problema não é só isso aqui. O problema é se encontrou um lugar no teu coração onde você diz assim, a partir de agora eu consigo viver na minha força. Então, o que acontece? Você olha Jesus dizendo, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O diabo não tem nada em mim. E ele diz umas últimas coisas que ele nos disse, vigia e ora, vigia e ora, vigia e ora. Para não cair na tentação. Então, o que acontece? Nós precisamos ter esse conceito no nosso coração. Davi olhou para aquela mulher, Batseba, e entregou todo o reino dele por causa daquilo. O que essas histórias nos mostram? Que a graça de Deus te trouxe até aqui. Ela não te garante até ali, você precisa da graça de Deus. Hoje, dobrar teu joelho e dizer, eu preciso da tua graça hoje. É isso que diz, a graça de Deus te trouxe até aqui. Não te ensoberbece, mas teme, continua. Paulo escreve assim, para que eu, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aí você chega num ponto onde você diz assim, Deus, por que para Deus não faz sentido você amornar na tua fé? Porque você devia aquecer mais, porque quanto mais você vê, mais você precisa, mais você adora. Não faz sentido você amornar na tua fé. Amém? Não faz sentido você começar quente, amando a Deus, fazendo tudo, e depois você chegar à conclusão, graças a Deus que Deus me deu. Isso é um sinal de que a portinha abriu e o inimigo tocou teu coração de novo, porque você acha que você não precisa mais de Deus. Amém? Para Deus não faz sentido nenhum.
pessoal, eu tirei vocês do Egito, olha o que eu fiz por vocês. Pura graça, bondade, misericórdia, vocês não fizeram nada, eu fiz tudo para vocês. E eu estou dizendo, anda comigo que eu vou continuar fazendo de vocês. E aí vocês me abandonaram, agora fazem um bezerro. Amém, não faz sentido nenhum. Tendo a carta de Paulo aos Gálatas, quem é que enfeitiçou vocês? Quem é que enganou vocês que, tendo começado no Espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando no braço da carne de novo? Amém. E é isso, a palavra é essa, foi enfeitiçado. Como Eva enganou, ela entrou no nosso sistema e disse assim, eu não preciso mais. Amém. Então não são coisas pequenas. Amém. Uma pequena fagulha põe em chama uma floresta inteira. Então, o que nós precisamos ter bem presente no nosso coração? O nosso coração é corrupto, ele é pronto, é enganoso e ele precisa estar em xeque sempre, continuamente. Então você medita dia e noite nas Escrituras, é uma bênção as palavras de Deus. Dia e noite, a nossa fé é vivida dia e noite. Você toma ceia, o que você faz todo domingo quando você toma ceia? Você põe em xeque o teu coração, Deus. Então, a nossa maturidade cristã chega ao ponto de dizer que você discerne essas portinhas que se abriram e você diz, fecha logo. Se alguém pecar, o sangue diz, vai a Deus, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Amém? Não baixa a guarda. O que você precisa para viver nessa terra? Acesso às misericórdias de Deus. Amém? Ok? É o que eu preciso para viver. Como é que você acessa a misericórdia de Deus? Através da oração. Então, na prática, o que nós estamos fazendo? Nós não oramos. A oração é central na vida do cristão. A nossa vida de andar nas misericórdias do Senhor depende da nossa vida de oração. Porque a oração nada mais é do que você dizer, eu não consigo, eu não posso, eu dobro meu joelho, eu preciso de Ti, Deus. E eu vou dizer, Deus, seja propício a mim. Pô, é essa. Cada vez que nós não oramos, nós estamos indo na nossa força. Nós estamos fazendo na nossa força. Então, nessa sabedoria de Deus, tudo depende da misericórdia de Deus. E Deus é misericordioso. E você precisa do sangue de Cristo para entrar na presença de Deus, para viver na presença de Deus, de onde flui tudo. E aí você vai com ousadia na presença de Deus para alcançar graça. Esse é o cenário. Tudo depende da graça, nós já chegamos nesse ponto, amém? Já batemos nessa terra. Tudo depende da graça. E Deus é pura misericórdia e amor. E aí você chega à conclusão, por que Moisés diz, tu tem que andar conosco, porque eu preciso que a tua graça esteja diariamente, não adianta ser domingo só. Amém? Ou quando eu oro, dou meu joelho, eu preciso da tua graça 24 horas. Então eu não vou. E aí o que você faz? Você associa a misericórdia de Deus, Ele é misericordioso, na presença dEle, e na presença dEle você tem acesso, e agora você diz, Deus, fé é exercida todo dia. Então é um exercício do cristianismo você dizer, eu não consigo, Deus pode. Eu não consigo, Deus pode. Isso, na prática, a oração é a expressão do cristianismo, da nossa fé. Quem ora entendeu o que significa ser um cristão e andar na misericórdia de Deus. A oração é, na prática, a expressão da nossa fé em Deus.
o custo de uma vida sem oração. Nada tendes porque não pedis. Ora para não cair em tentação. Então, o que nós precisamos substituir, a prática do cristianismo agora, nós fomos alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus é nós recebemos algo que nós não merecemos e nós não recebemos o que nós realmente merecemos, que é o ruim que nós merecemos, o salário do pecado é morte, e nós estamos recebendo todos os tesouros da sabedoria que nós não merecemos. Ok? Está tudo escondido em Deus. Esse é o que nós recebemos. Então agora você tem que entender assim. Você escolhe viver pela fé nesse Deus. Eu vou viver pela fé no amor, na graça, no favor de Deus. Então o que acontece? Ou você trabalha para conquistar as coisas, ou você trabalha em oração. Amém. Esse é o... Nós precisamos substituir o nosso suor de conquistar a coisa para o nosso sem suor, que a roupa do sacerdote tinha, para entrar diante de Deus em oração. Amém. Esse é o substituto. Tudo o que eu preciso na minha vida é em oração, não é fruto do meu trabalho. Se Deus não guardar, em vão vigia. Se Deus não edificar, em vão trabalha. Inútil vos será acordar cedo, trabalhar e ralar. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Você trabalha com as tuas mãos para conquistar as coisas, ou você trabalha com os teus joelhos e disciplina os teus joelhos para acessar o que Deus tem e mover na força. E esse é o conceito, na força e no poder do Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa nesse lugar e você escolhe a força de Deus para mover. Amém. Na graça e no favor de Deus. Uma vida vivida no favor de Deus. Então você vai entender porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar, em tudo dai graça. Jesus estava toda hora em oração, todo mundo em oração, de joelhos, orando, e todo mundo agradecendo a Deus. Você vê salmos, você vê os profetas, você todo mundo na presença de Deus, em oração, em comunhão, clamando a Deus, pedindo, intercedendo. Amém. Deus, né? A dedicação do templo de Salomão é tremendo, que ele diz assim: Deus, se o povo pecar e fizer assim, e se converter, ouve tu no céu e perdoa, ouve tu no céu e age, ouve tu no céu e age. Toda a vida do cristão é vivida em oração, em todos os aspectos da nossa vida. Através da oração, nós acessamos tudo o que nós precisamos para viver nessa terra. Você acessa a graça de Deus. Pela graça de Deus, Ele te deu acesso à presença de Deus. E porque agora você tem acesso à presença de Deus, você pode viver. Então, a obra da cruz é tremenda, porque Jesus veio para perdoar os nossos pecados e nos restaurar na presença. E agora, por causa de Jesus, você pode acessar o Pai em oração. Essas são as duas coisas. Então, nós não precisamos só perdão de pecados, nós precisamos de Jesus para viver nessa terra. Amém. Tudo depende de Deus escolher mostrar a sua misericórdia. Então, tudo depende de Deus se mover a teu favor. Em qualquer situação. Se Deus, eu estou com uma situação assim complicada. Nessa situação, Deus, eu preciso que tu entre em cena. Oração. Deus tem que se mover. Você ora, faz conhecidas diante de Deus as tuas petições, oração pela súplica, e a paz de Deus toma o teu coração. A paz de Deus é esse árbitro de que você está descansando em Deus, que todos os assuntos da tua vida não te tiram o sono, eles estão todos colocados diante de Deus e a paz toma o teu coração. Qualquer forma de ansiedade, preocupação, estresse e tudo mais é porque de alguma maneira a oração não foi a Deus. Paz só entra quando todos os assuntos da tua vida estão nas mãos de Deus e você diz assim: graças a Deus eu posso dormir. E você vive em paz na terra porque todos os assuntos estão na mão de Deus.
Todos os assuntos, patrão, empregado, salário, conta, dinheiro, burocracia, todos os assuntos, Deus, estão na mão de Deus. E você diz assim, você não está carregando nada, você fez conhecido. Vinde a mim, todos estão sobrecarregados, você coloca na mão de Deus todas as cargas e eu vou aliviar. Agora, anda assim. Ele diz, eu vou ensinar vocês a viver nessa realidade. Então, cada vez que você for, Jesus saía dali, ia estar em oração. Vive assim agora, não deixa acumular a carga e vive em oração. Deus, meu coração ficou ansioso com o que eu ouvi. Deus, me ajuda a administrar esse assunto. Paz de novo no coração. Ou seja, você pode estar no meio de um caos, lidando com 500 mil problemas e ainda está em paz. Dormindo no barco. Em paz me deito, pego no sono. E é nesse lugar de descanso que o Senhor age e dá aos seus amados. Porque não é na tua força. Qual foi a tua força? A tua fé no amor de Deus fez você colocar o assunto na mão de Deus ao ponto de você descansar e dormir. Agora Deus pode trabalhar por aqueles que esperam nele em fé, em oração, crendo nele. Quem são os amados de Deus? Aqueles que confiam nele. Deus ama aqueles que expressam a sua fé nele e descansam em Deus para tudo. Esse é o nosso trabalho. É um esforço para entrar no descanso da fé. Onde você diz, a única maneira de você descansar é saber que Deus está cuidando de tudo. É a única maneira de descansar. Deus e esse assunto. Tá, mas Deus, se isso não acontecer, essas pessoas vão ficar de mal comigo. Isso também entrega para Deus. Entrega tudo. Tudo. Entrega. Tudo entregarei. Essa é a nossa vida. Essa é a vida de descanso. Oh, Deus, e esse assunto? Deus, e esse assunto? Ah, mas eu não vou nem falar isso, porque é um assunto meu. Eu vou passar vergonha se eu falar para os outros. Esse assunto também. Todos os assuntos. Em oração. Até, meu irmão e minha irmã, até você encontrar paz. A paz de Deus toma o teu coração e a tua mente. Graças a Deus. Amém. Nós vivemos num mundo onde as pessoas despejam o lixo delas, dos outros, do mundo, e além de nós temos que carregar os nossos. É ou não é verdade? Nós temos um monte. Vai sair de casa e vai olhar, aí você diz, tá, mas pastor, eu tenho que estar constantemente em oração, em comunhão com Deus. Esse é a ideia. Amém. Andar no Espírito, andar na presença de Deus, andar com Deus, andar em oração, andar em amor, andar. Esse é o conceito de você fazer, em vez de algumas orações esporádicas, quando você. Porque quando nós oramos quando aquilo realmente saiu do meu controle. Amém? Então eu vou a Deus fazer um jejunzinho, né? Porque até aqui eu tentei todas as alternativas, agora eu vou fazer um jejunzinho para Deus ver se, né? Se liga, porque até agora, né, ele não viu. Se não, faz o jejunzinho na largada. Amém. Amém. A gente assumiu que até um certo ponto a gente consegue administrar os problemas da vida. Esse eu consigo, Deus. Eu não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso exclamar, não, Deus, não preciso adorar a Deus, não preciso estar na boa, eu consigo administrar Deus. Não, deixa para mim, Deus. Glória a Deus, graças a Deus, pelos tudo que eu aprendi na escola dominical, uma benção. Sei, vai. A comida que você comeu anos atrás, ela está indo embora. Você vai começar a ficar com fome. Você precisa estar sempre com fome, se alimentando de Deus. Deus. E o ponto, meu irmão, da nossa vida é assim, ó. Onde Deus quer te ensinar, cedo ou tarde nós vamos chegar nesse ponto. Já dobra o joelho na largada do teu dia e clama a Deus, eu preciso de ti, Deus, para tudo. Não tenta administrar a tua vida, essas coisinhas, mas isso aqui eu consigo, eu tenho. Nós não conseguimos nada, sem mim nada podeis fazer. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, oração, súplica. A oração do cristão é a expressão máxima
de alguém que se rende a Deus. O coração humilde ora. A prática da humildade é a oração. Amém. Se o meu povo se humilhar e orar, oração que Deus ouve é que começa, você se rende e diz assim, eu preciso de Deus, eu não sei, eu não consigo. Você dobra o teu joelho, clama a Deus e diz, Deus, até aqui eu achei que eu podia, eu fiz, eu dei essa chance, eu acabei comendo do fruto, Deus, me arrependo, me rendo diante de Ti, eu vou ouvir do céu e sarar a terra. O que aconteceu? Por que Deus vai sarar a terra? Porque nós saímos do caminho e dizemos assim, Deus, eu não sei, eu preciso de Ti. Aí Ele pode vir. Aí eu vou ouvir do céu e vou sarar a terra. Ou seja, você entrou na presença de Deus trazendo o caos que você podia ter trazido antes. A questão maior da maturidade do cristianismo é não orar quando precisa, mas orar sempre. Porque você precisa sempre. Essa é a conclusão que nós vamos ir chegando na nossa vida. E aí, para você entrar na presença de Deus, você precisa do sangue, você precisa de Cristo, é nos méritos de Cristo. É tudo. Ou seja, a oração é a expressão maior de que não depende de você, depende só de Deus. Amém? Essa é a realidade. Você vê uma figura como Daniel, 3 vezes ao dia, ele não ia conseguir viver. Deus, o sátrapa tal, amém? Até o nome é difícil dizer. O sátrapa tal, que é o meu rim, eles estão tramando com mim. Deus, me ajuda a navegar nesse, andar em amor, andar em perdão, e não cair na cilada, e não ser, amém? Ficar dando bandeira. Me ajuda, Deus. E aí ele diz o quê? Quando entra a ação de graça, é porque a paz entrou no teu coração. É ou não é verdade? Quando você está orando sobre uma coisa, e aí você diz assim, eu sinto que eu tirei um fardo, está na mão de Deus agora, o Deus do universo, o meu pai está sabendo do assunto. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele está sabendo do assunto. Daí o que acontece? Ações de graça e louvor. Muito obrigado. E aí Daniel fazia 3 vezes ao dia, orava, clamava, suplicava, com ações de graça. Ou seja, ele mantinha a paz no coração. Brigas, desafios, divisões, guerras. Por que as guerras e tudo o que há entre vós? Porque vocês não oram. Porque vocês estão tentando conquistar algo na força de vocês e aí vocês vão entrar em choque, cada um, amém, usando a sua arma, a sua mão, a sua força. A única maneira, então, sendo prático para nós, a gente fala, as misericórdias do Senhor é uma bênção, eu creio, as misericórdias. Nós somos assim. Eu sei, a minha vida depende das misericórdias do Senhor. Mas se você não ora, você só sabe um conceito. Na prática, você não sabe. Eu só conheço e entendo aquilo que eu digo que eu entendo quando eu pratico algo. Misericórdia. Se você depende da misericórdia de Deus, você ora. Essa é a lição para nós, nessa manhã. Domingo passado eu falei, misericórdia do Senhor só é possível na presença de Deus. Porque Ele é o Deus da misericórdia. Como é que você quer misericórdia andando longe de Deus? E o que acontece? Pecado não pode entrar no caminho. Ou seja, por que você tem que lidar com o pecado? Mas pastor, é só uma pequena coisa. Não interessa se para você é pequeno. Para Deus é importante. Amém. Se Deus diz, não sacrifica até Samuel chegar a Saul. Qual é a parte que tu não entendeu? Não, é que eu não entendo. Sabe o que acontece, Samuel? Eu não entendo Deus, porque é umas coisas tão elementares. Nós estávamos precisando. Eu sacrifiquei a Deus, eu não fiz nenhum pecado. Eu sacrifiquei a Deus. Não, tu desobedeceu. É só isso. Amém? Desobediência, não tem desobediência pequena, grande, branca, mentirinha branca. Desobediência, Deus diz, não faz. Ele foi lá e fez. Então, o que acontece? Pecado, olha o que significa o engano. O engano é que o diabo, ele atiçou esse negócio da rebeldia contra Deus e disse que é pequeno para nós.
Ele dourou a pílula e diz assim, não, é pequenininho, isso aí não é nada, é só uma mentirinha para o bem maior. E o ponto para nós é entendermos que é exatamente por causa disso que nós caímos nessa história, que as pequenas coisinhas que têm nos derrubado. São pequenas coisinhas que o inimigo tem acesso, você abre a porta, o coração se volta, e daqui a pouco você se vê longe de Deus e tem que fazer todo um trajeto de volta e se arrepender. Deus me ajuda. Amém. Então, o que acontece? Nós precisamos da bondade, do amor de Deus para a salvação e para todos os dias, para tudo. Então, nós temos 2 problemas na nossa vida: a falta de oração e a oração errada. A falta de oração significa que eu posso viver na minha força. A oração errada significa dizer, graças a Deus, que Deus me deu graça, mas eu não sou que nem os outros. Puf, problema de novo. Amém. Nós somos que nem os outros. Esse é o nosso problema, que nós não entendemos. Nós não estamos entendendo que nós somos parte do problema da humanidade. Nós não podemos achar de assim, graças a Deus que eu sou salvo, e eles, olha só que horror. Não, todos nós fomos encerrados na desobediência. Nós não somos superiores a ninguém. Eu preciso de misericórdia, ele também. Nós somos iguais nesse lado. Acabou a história. Amém. E quando você acha que você é superior e você tem um extra de direito a Deus, você está orando errado de novo. Então, onde é que a palavra de Deus está ajustando o coração da igreja e a igreja precisa aprender essa mensagem? Ela precisa aprender essa mensagem de chegar ao ponto que tudo depende da misericórdia de Deus, passado e futuro. Só graça e graça. Você não pode alcançar graça hoje e a partir de agora viver na tua força. Ok? Graça de Deus. E a misericórdia de Deus se dá na presença de Deus, onde o pecado não pode estar presente. Você precisa lidar com o pecado. O pecado é sério. Se você entende que é grande o privilégio de você viver da força e no poder do Senhor, não brinca com pequenas coisas. Pequenas coisas são suficientes para destruir. O que são as pequenas coisas? Um pequeno desvio para você. São as nossas justificativas pessoais para justificar diante de Deus que eu posso errar. Você está se justificando na carne. Da graça descaíste. É o que Deus disse. Você vai se justificar diante de Deus. Então Deus coloca a seguinte situação. Não come daquele fruto. Não come daquele fruto. E se você disser para Deus, Deus era só um fruto, Deus, tu não pode fazer isso, você está tentando achar uma justificativa para provar que você não fez tão errado. Nós estamos nos justificando demais, explicando demais para Deus. Não, Deus, eu só não fiz isso, Deus. Deus diz assim, eu quero que vocês façam isso. Não, eu só não fiz isso porque a situação é complicada. Não, você está se justificando. Ao invés de você dizer, Senhor, me desculpa, Deus. É verdade, tu disse. Nós nunca vamos crescer na vida se nós criarmos desculpas para tudo. Desculpas para tudo. E Deus não tá interessado nas nossas desculpas. Porque as nossas desculpas bloqueiam o mover de Deus na nossa vida. Amém? Por que Deus vai aceitar a desculpa? Dizer assim, não, eu entendo, Saul, que humanamente falando, eu entendo que, naturalmente falando, que as tuas intenções foram boas de poupar Agag e o melhor dos rebanhos, porque tu quis oferecer para mim. Não, eu entendo, maravilhoso. E Deus, e nós vamos com justificativos diante de Deus, porque nós estamos errando, por que nós estamos murmurando? Por que nós estamos xingando? Por que nós estamos falando? Por que nós estamos nos irritando? Por que nós estamos não devotando a nossa vida para Deus? Por que nós não lemos a nossa Bíblia? Por que nós não oramos? Nós temos toda uma lista
de explicações para Deus. Porque tu vai entender Deus, que o meu tempo. E Deus assim, ó, pessoal, é o seguinte, é lógico que como um bom pai que eu sou, vocês, na misericórdia de vocês, eu tenho paciência. Mas, pessoal, uma coisa vocês vão entender. Pecado é pecado. E o que é pecado? Pecado é você justificar algo na tua força, na tua justiça. Sim, eu não acho isso, Deus. E Deus diz, por isso que a gente cai nessa história, parece que para Deus, por isso que é uma ofensa para a religião, a mensagem da cruz, porque é uma pequena coisa. É pequeno. E o ser humano se sente ofendido e orgulhoso, diz assim, mas é só isso, pastor, que grande coisa. E nós falamos assim, grande coisa. Cada vez que você explica e justifica, você está se firmando na tua graça. E a palavra de Deus, assim, cada vez que você se justificar, que não seja no sangue na obra da cruz, você está se desligando de Cristo e da graça caindo fora, e você está vivendo a tua força. Você não faz isso, e Deus está dizendo, não faz isso, pessoal. Amém. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, anda. Porque o que é o ponto? É nós entendemos, é não entendemos dessa forma assim, é só uma fruta. Eu posso errar, você tem que pensar, é só uma fruta, eu não vou perder tudo isso aqui por causa de só uma fruta. O inverso é nosso, é pouca coisa, eu não vou me estressar por causa disso. Amém? O que Deus quer que faça? Louva, eu vou. Amém? Deus quer que eu faça. Eu vou fazer. É muito pouco. É muito pouco. A palavra de Deus, os seus mandamentos não são penosos, são muito pouco. É exatamente porque são poucas coisas que nós nos ofendemos. E nós achamos que nós podemos falhar e dizer assim, Deus, eu posso não fazer todas as práticas religiosas porque é muito pouco. Mas eu vou fazer, eu vou trabalhar. Pastor, eu vou trabalhar e vou oferecer um dízimo especial para Deus. Deus não quer saber teu dízimo especial, Ele quer as pequenas coisas, Ele quer a obediência. É o que nós fazemos. Eu vou ficar, pastor, eu não vou na igreja por 1 ano, porque eu vou me dedicar a edificar um negócio grande, e aí eu vou dar um dízimo maravilhoso para Deus. Porque Deus está olhando assim, mas eu não quero isso, eu quero a tua obediência, eu quero andar contigo todo dia. Amém. Porque se você fizer isso e quiser justificar que você pode andar longe da presença de Deus, o inimigo tem uma brecha em você, vai abrir uma porta, e depois para te resgatar vai ser enorme a volta. Então o que Deus quer? Deus não quer esse tipo de coisa. E Ele diz claro para Saul, Saul, Deus não se agrada nesse tipo de coisa, Ele está preocupado. Ele mata e faz uma festa, como se a nossa força e o nosso trabalho fosse impressionar Deus com a nossa força. O que Ele ama é obediência. Obediência. E o que é? É a obediência da fé, onde você pega uma coisa pequena e diz assim, Deus falou, eu vou fazer, porque você crê que para Deus aquilo ali é importante. Só que o inimigo torce e diz assim, é tão pequeno que Deus não vai levar a sério. Não, é exatamente no pequeno que nós estamos falhando. Eu podia ficar horas nesse tópico aqui. Não é uma coisa pequena. É uma portinha que Deus sabe. Não abre essa porta. Nós precisamos estar atentos às táticas do inimigo. As táticas do inimigo são exatamente aquelas coisas que você acha que não é importante. Deus não vai. É exatamente nessa. Exatamente porque você relaxa e você entendeu e aceitou o engano que essas coisas não são importantes, que é onde ele entra. E ele vai minando o nosso coração. Salmo 91 diz assim, te apega a Deus e fica debaixo das asas. Qualquer coisa que nós fizermos, que afetar a nossa relação com Deus e esfriar o nosso amor e de alguma maneira tirar a importância de que você precisa de Deus e orar a Deus todo dia pelas misericórdias de Deus, é o teu inimigo e você tem que lidar com ele. Essa é a tática do inimigo. Hebreus 4.
Amém? São pequenas coisas, as pequenas coisas que estragam. São as pequenas coisas. Hebreus 4,14, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, olha o que Jesus faz. Ele sabe que nós não temos condições. Porque ele andou entre nós. Ele disse, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, olha a bênção de Deus. Deus, em Jesus Cristo, andou entre nós, ele sentiu a dor, a pressão, a tentação, a força do pecado, do sistema, do mundo. Ele sentiu na pele e agora ele está diante de Deus. Ele não caiu, não pecou, ele viveu uma vida íntegra, sem pecado, subiu ao céu e agora ele está intercedendo por nós diante de Deus com compaixão de quem sofreu o que nós sofremos todos os dias. E aí ele diz assim, por causa de Jesus, como sumo sacerdote, agora vive nessa dimensão onde você vai agora sabendo da tua fraqueza, não vai na tua força. Vai na fé que você não consegue e que Jesus conseguiu. E aí você vai diante de Deus e aí ele diz assim, acheguemos-nos, portanto. E aí você vai com confiança, amém? 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 Você vai com confiança diante de Deus. Junto ao trono da graça, onde tudo vem. É lá que tem tudo. Né? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Olha o que você precisa todos os dias, encontrar misericórdia. O que você faz em oração? Você acha misericórdia e encontra graça para socorro na situação. Então, nós precisamos de socorro para tudo. Amém? Deus me ajuda. A diferença de você ser confiante em Deus e de ser orgulhoso no teu braço é o quanto você ora e em que condições você ora. Alguns assuntos eu domino, Deus, eu me garanto. Outros eu oro. Então você parcialmente reconhece fraquezas e outros você diz, eu me garanto aqui. Até o ponto, meus irmãos, todos nós vamos chegar num ponto onde nós não vamos nos garantir em nada. Amém? E nós vamos chegar na conclusão que a nossa suficiência vem de Deus, totalmente, todas as áreas. Então nós estamos nessa jornada, agregando a cada dia que passa, você diz, Deus, esse assunto também eu achava que eu podia, mas eu vou colocar nas tuas mãos. Deus, esse assunto também eu achava que eu manjava, que eu tinha, né, que eu não precisava orar. Deus, eu estou precisando de orar também, precisando da tua ajuda. E nós vamos chegar, eu preciso da tua ajuda. E aí você começa, algo acontece, os olhos são abertos no nosso coração e você diz, Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou orar em todo o tempo, e a partir de agora a minha vida é toda, tu és Senhor da minha vida, eu vou viver para ti. Esse é o pá que Jó chegou à conclusão, porque Jó era justo. Eu vi o meu servo Jó, quão justo ele é, o homem mais íntegro e justo na terra, e ele estava argumentando, ele foi na força dele, argumentando com Deus, eu consigo, eu vou, e ele estava procurando não errar, mas tinha um erro que Jó tinha, até o ponto que ele diz assim, me arrependo, sou indigno. Ele diz, eu sou indigno. Aí ele chegou à conclusão seguinte, por mais justo que eu seja, eu preciso da misericórdia de Deus. Me arrependo. E olha o que aconteceu, ele restaurou a oração. Oração, porque oração ali, ele tinha que orar. Agora tu tem acesso ao trono da graça. E aí ele começa a estender misericórdia e a vida dele reverte em oração. O que é a oração? Deus, eu preciso de ti, me arrependo. E ele diz assim, Deus, tem misericórdia desses caras que falam mal de mim. Eu falei assim, eu vou aceitar a oração do Jó.
Jó recebeu a misericórdia de Deus e agora ele podia estender a misericórdia. Ele disse, agora, ora por ele. E Deus perdoou a iniquidade daqueles homens e de lambuja Deus começou o revertério. E aí Jó, a Bíblia fala que o estado de Jó foi superior, ou seja, você vai ter muito mais pela graça de Deus do que pela tua justiça, pessoal. Essa é a história de Jó. Amém. A gente pode continuar tentando, mas o que nós vamos conquistar na nossa força é muito inferior. Então, um dos pontos que eu queria colocar para os irmãos, não olha para o teu vizinho achando que você é superior a ele. Porque todo o assunto da graça tem a ver com não merecimento. Eu não mereço, o meu vizinho não merece. Nós somos iguais diante de Deus. Então, não te ensoberbece, mas teme. E o que você faz? Vive a tua vida. Amém. O que pode acontecer na nossa caminhada? Olha o que pode acontecer. Eu entendi a misericórdia de Deus e eu dependo da graça de Deus. Mas Deus manda fogo do céu e derruba esse cara. Aí ele diz assim, então ainda tu não entendeu a misericórdia. Lucas. Eu vou tentar ir terminando, se é assim Deus o permitir. Eu preciso, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho nesse momento. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Lucas 18, versículo 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Graças a Deus que eu vou na igreja todo dia. Meu irmão aquele não vai, pastor. Tipo assim, eu tenho direito a mais coisa diante de Deus. Não. Por se considerarem justos, eu faço tudo certo. O que ele está dizendo? Cuidado com a religião que te dá acesso à graça e você, porque você faz as coisas certinhas e você enxergou diferente, você diz assim, eu sou mais justo que eles pelo que eu faço e eu fiz até hoje. E Deus diz, não. A única coisa que se sustentou até hoje foi a minha graça, não foi a tua justiça. Então, a misericórdia e a bondade de Deus é do início ao fim para o resto da vida. Então, em nenhum ponto, e aí Jesus está alertando, na jornada de fé do cristão, você pode chegar a um ponto onde você se ensoberbece e diz, a partir de agora, eu tenho uma história com Deus e eu posso viver da minha história. E aí você diz assim, não, agora você está confiando em si mesmo, na tua própria justiça. Então, e olha o que ele diz, o que acontece imediatamente quando você tem esse sentimento é que você despreza os outros. E como você vai desprezar os outros se Deus quer estender misericórdia aos outros? Eu falei, Deus, eu achava que eu estava com a minha lição encaminhada. Eu disse, Deus está procurando um coração totalmente dele, que pensa como ele pensa e age como ele age. Aí ele diz assim, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Qual foi o objetivo que eles subiram ao templo?
com o propósito de obter graça e sabedoria, e misericórdia e amor. Para isso que eles subiram ao templo. Ou seja, os dois querem misericórdia. Essa é a oração errada agora. Nada tendes, porque não pedis, e quando pedis, pedis mal. Então Jesus está dizendo assim, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ou seja, essa é a oração famosa, biblicamente, agora nós temos base bíblica, porque é a oração que não passa do teto. Amém? Então, se você uma vez ouviu essa expressão, essa oração não passa do teto. Você está orando de si para si mesmo, porque você se acha Deus. Você se acha bom e você é justo porque você dá o dízimo, você faz tudo certo, então você está orando para ti mesmo. Amém. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças, você usa o termo, graças a Deus por sua misericórdia. Você usa os termos, bacana, mas você não entendeu o que você está dizendo. Graças a Deus, porque eu não sou como os demais. Os meus olhos foram abertos. E eu enxergo mais. E nós, Deus, temos um acesso, né? Eu tenho um acesso a ti diferente dos outros, né, Deus? Privilegiado. Eu vou ganhar um pouquinho mais, né, Deus? Roubadores. Impuros. E é um pouco de como o religioso trata o pecador. É como nós estamos vendo o que as pessoas tratam os inocentes, as vítimas. Eles não têm valor nenhum. Desprezo. Injustos, adúlteros. E nem ainda como esse crentezinho aí, né? Esse publicano, que está aqui, nós estamos orando junto, né, pastor? Graças a Deus, ele ora para o lado. Eis a razão, porque há muitos que dormem, sofrem, porque existe divisão no meio. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo, Deus, sê propício. Ele disse, Deus, eu preciso da tua misericórdia para mais um dia de vida. E aí, digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Então, olha o que está dizendo. Todo o dízimo que ele deu, o jejum que ele fez, e o que ele agiu, e a vida dele, para Deus não serviu para nada. Zero. Zero. Porque o coração está errado. Aí a pessoa diz, pastor, é por isso que eu não dou o dízimo, pastor. Porque não é na minha força, é na graça. E é aí que as pessoas fazem isso. Nós não estamos mais na lei, né? Porque eles leem texto para sempre se esquivar de alguma maneira que dizer assim, não usa da tua liberdade para dar ocasião à tua carne. Quem entendeu a graça de Deus, vive uma vida 100% devota. Ele não dá o dízimo, ele dá tudo para Deus. Aí você entende um pouco mais a parábola que Jesus escreveu. Amém? A parábola perto desse capítulo. Que diz assim, um trabalhou 1 hora, um trabalhou 2 horas, um trabalhou 5 horas. E a pessoa chegou diante do patrão dizendo, eu trabalhei mais, eu quero mais. Então, qual é o dilema do cristão nessa hora? Deus, está aí nós que vivemos a vida cristã fiel até agora. O que nós ganhamos com isso? Você viveu na graça e na misericórdia de Deus? Amém. Você queria ter vivido? Amém. Essa é a razão porque nós não estamos entendendo.
Nós vivemos na graça de Deus até hoje. É um privilégio que nós tivemos a oportunidade de viver e ter encontrado o Salvador há 29 anos atrás e ter aprendido a viver, a chegar nesse ponto. Amém? Como disse Jacó, sou indigno de todas as misericórdias que tu mostrou para mim, Deus. Eu saí, passei esse Jordão, esse val, esse riacho, sem nada. E olha o que tu me deu. Então, o que acontece? Tudo que Deus já fez até hoje na nossa vida, de bom, foi bondade dele. E por isso eu sou eternamente grato. Só que o que acontece, meu irmão? Quando um se converter pelo teu testemunho, você tem 29 anos de viver na graça de Deus, e ele está zerado. Os dois precisam da mesma graça para viver. Essa é a história. Ou seja, o que você experimentou não justifica você parar de buscar Deus. Qual é a vantagem que você tem? Que você já sabe que você depende de Deus, e você já está avançado na tua dependência de Deus. Esse aqui pode ser que ele ainda ache que possa fazer alguma coisa. Essa é a única diferença. E se você viver a fidelidade de Deus, você vai ser uma bênção para essa pessoa e dizer assim, não te exalta, eu já passei por esse caminho, não é por aí. Amém. Te rende a Deus. E é o que acontece, ele precisa de misericórdia, eu também. Nós estamos juntos até o final da nossa vida. O pecador que se converter hoje e aquele pastor fiel a Deus, que serviu a Deus e sofreu pelo Evangelho, nós precisamos da mesma graça de Deus. É a mesma graça. Ou seja, quando você olha para o lado, você vai dizer assim, foi graça de Deus que não me trouxe até aqui. Graças a Deus que Deus te alcançou. Você estende misericórdia e você depende da misericórdia. Essa é a nossa vida. E sabe o que acontece, meu irmão? Para o resto da nossa vida, essa é a regra do jogo. Não vai mudar. Não vai ter um momento na nossa vida onde nós vamos parar de precisar da misericórdia de Deus, parar de orar, parar de tomar ceia, parar de ser fiel, parar de congregar. Não existe isso. Muito mais quando o tempo se aproxima, não deixeis de congregar, não deixeis de participar das, não deixeis de ser fiéis, porque a pressão está maior e as portinhas estão mais escancaradas, e o inimigo está de olho no nosso coração. Amém? São pequenas coisas. Então, o que acontece? Para o resto da vida, e eu queria ir concluindo nessa manhã, para o resto da nossa vida, essa é a regra do jogo. A graça de Deus te trouxe até aqui. Meu irmão, hoje de manhã, se a graça de Deus não te alcançar, e você não dobrar o teu joelho e clamar a Deus, Deus, eu preciso da tua misericórdia. Amém. Você parte, e é interessante que o coração do homem ele é assim, ele em algum momento ele quer se livrar de depender de Deus. O coração do homem é enganoso. Amém. Graças a Deus, porque eu fiz a minha jornada, pastor, eu li 29 vezes a Bíblia, fiz tudo, tomei ceia, fiz tudo. Agora eu me sinto assim um pouquinho mais maduro espiritualmente, então eu não preciso tanto de Deus. E aí você diz assim, a maturidade do cristão é ao contrário. Quanto mais você anda com Deus, mais você percebe o quanto você precisa e carece da graça de Deus. Essa é a maturidade. Então, no final da conversa, o que acontece na nossa vida? Que a nossa vida de oração é um termômetro de que estágio muitas vezes nós temos. Me toca a história desses homens de fé. Esses homens de fé, esses homens da galeria da fé, são homens que terminaram a sua jornada. Amém. É impressionante a história de Daniel. Para mim, ela é impressionante.
Porque ele viveu num ambiente hostil e não se dobrou. E a maneira como ele conseguiu fazer, ele precisava orar todo dia, todo dia, todo dia. É o que ele é a prova dele, e é interessante que cada problema tinha é o que ele dizia. E como ele costumava fazer, dobrava o joelho e clamava a Deus. Então, a história da misericórdia de Deus está espalhada por as Escrituras todas. O amor e a paciência e a consideração que Deus tem conosco. Não querendo que ninguém se perca. Ele estendeu misericórdia para cada um de nós. Nos deu a porta e o caminho. Agora diz, vive na minha misericórdia. Como, pastor? Palavra de hoje. Vigia e ora. Tudo é assunto de oração para Deus. Amém. Na prática. Amém. Uma das coisas que nos deixa sóbrios nessa história, no mundo que nós estamos vivendo, é como Deus opera. Nos tempos de Noé, Deus viu a violência, a maldade, ao ponto de ele dizer assim, eu me arrependo de ter feito o que eu fiz. Amém. E aí ele diz assim, achei um homem, Noé. Como Deus opera? Juízo para todo mundo, inclusive para Noé. Juízo para todos. Mas porque ele achou graça, eu vou fazer uma provisão para o Noé. Faz uma arca de cipreste, assim, 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 assim. E a fé de Noé na provisão de Deus fez ele obedecer e ele entrou na arca. Noé foi julgado com todos, mas havia uma provisão. O povo de Israel foi julgado no Egito, eles estavam no Egito, foram julgados todos, mas havia uma provisão. A família de Raabe foi julgada por todo mundo, mas havia uma provisão. Talvez o mundo não entenda ainda, e talvez nós não entendemos ainda. Esse mundo só existe por causa das misericórdias de Deus. Ainda. O mundo só continua funcionando com toda a violência, arrogância e pecado e soberba e independência. E as pessoas, é como se estão forçando pecar. O que é que Deus não gosta na Bíblia? Então vamos fazer isso aqui. Eles estão forçando a barra. Pior do que qualquer coisa que nós já vimos. E Deus, a única coisa que Deus ainda não trouxe juízo é porque Ele ama o mundo. O amor dele é intenso. E a misericórdia dele é tremenda. Então, como que funciona, meu irmão? O homem semeia coisas. Então, mesmo com a misericórdia de Deus, a Bíblia fala que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Amém? Então, olha como acontece. Para você entender. Por que o ímpio prospera? Por que o justo sofre? Por que algumas coisas funcionam, outras não funcionam? Por que na minha vida algumas coisas às vezes dão certo, outras não dão certo? Porque o que nós estamos vivendo é isso. O homem semeando na carne e colhendo problemas. E Deus, na sua misericórdia, preservando as pessoas. Esse é o que está acontecendo. Então, nós também, cristãos, estamos à mercê da misericórdia de Deus. Coisas boas acontecem, que você diz assim, graças a Deus, amém, briguei lá, trabalhei, consegui uma promoção, um negócio assim, graças a Deus. Então, o homem está trabalhando, está se virando, está ganhando. Aí Deus, na sua misericórdia, Ele dá uma chance para as pessoas. Então, não
te distrai com a ideia de assim, mas eu fui bem-sucedido aqui, eu ganhei aqui, eu sou um jovem rico aqui, porque eu tenho dinheiro, eu ganhei aqui, eu fui promovido ali. Às vezes nós vemos pessoas que andam longe de Deus, assim, Deus não pode estar de mal comigo, porque eu estou ganhando bem, fui promovido, tenho uma função grande. As pessoas não entendem a misericórdia. Essa é a pura misericórdia de Deus, não querendo que ninguém se perca. E dando uma chance. Então, olha o que acontece. Todos vivem da misericórdia do Senhor. A diferença é que alguns sabem disso e se devotam a Deus. Essa é a única coisa. Qual é a diferença do cristão e do não cristão? Nós todos fomos encerrados na desobediência, mas alguns entenderam que eu preciso da misericórdia de Deus, outros acham que Deus tem mais obrigação de fazer mesmo. Essa é a única diferença. E por que eu vivo uma vida devota a Deus? Porque eu entendi a misericórdia de Deus. E eu vou viver para o resto da vida para Ele. Porque eu sei. Porque no final, e é o que o salmista diz, Salmo 73 diz assim, por que o ímpio prospera? E aí ele diz assim, eu perdi a minha lógica. E abandonei a minha fé. E aí ele diz assim, até que eu entrei na presença de Deus e entendi o que estava acontecendo. Deus, na sua misericórdia, está fazendo muitas coisas. Não sai debaixo da arca. Não sai debaixo da presença de Deus. Não te engana com o que você enxerga e vê por aí. Porque ele diz, até que eu vi que no final, o que ia acontecer? Então, o que acontece? É dito em muitos lugares isso, que a impunidade faz que estimula. Né? Então, muitas vezes, nós estamos vendo a bondade do Senhor. Não é impunidade, é a misericórdia do Senhor se estendendo enormemente para todo mundo. E o que nós precisamos entender é ver as misericórdias do Senhor são tão grandes que atingem um mundo como esse que nós estamos vivendo. Essa devia ser a mensagem para nós. Como que um mundo tão mau e cruel, que abandonou a Deus, que ofende a Deus e que é totalmente anti-Deus, e Deus continua sendo misericordioso. Isso devia nos fazer voltar para Deus e dizer assim, Deus, muito obrigado, porque eu alcancei misericórdia. E o que acontece? A graça de Deus está sendo revelada para nós. Então, o que muda entre a minha vida e o meu vizinho? Eu dependo da misericórdia de Deus, ele depende da misericórdia de Deus. Sim, mas ele não é salvo. Sim, ele depende da misericórdia de Deus e ele está vivo por causa da misericórdia. Eu estou vivo por causa da misericórdia de Deus. A única diferença é que eu sei, ele não sabe ainda. Essa é a única coisa. Eu sei disso. E porque eu sei que é pura misericórdia de Deus e eu não mereço nada do que eu tenho, é que eu vivo a minha vida para Deus.